Apenas 13 dias após sua morte repentina, recebi uma carta surpreendente do meu querido filho falecido onde ele escreveu: "Vingue-se da minha esposa por mim." Abaixo das palavras escritas havia o endereço que eu não reconhecia. "John, você está me dizendo para ir a este lugar?" pensei, enquanto as lágrimas paravam e um suor frio começava a brotar. Não conseguia imaginar meu filho John falando de vingança. O que o levou a esse ponto? O que eu poderia descobrir nesse endereço? Desde o funeral, eu estava trancado em casa, mas rapidamente saí. Estava tão absorta que até esqueci de me maquiar. Mas isso não importava, eu queria cumprir o desejo do meu amado filho. Corri para o endereço escrito na carta. O local era um depósito para aluguel, um pouco longe de casa. Entre as fileiras de armazéns, encontrei o número mencionado na carta. Inserindo a pequena chave anexada à carta na fechadura, abri a porta do armazém. A pequena sala de 100 pés quadrados estava mal iluminada e um pouco mofada, apesar de ser dia. Apertei o botão ao lado da porta e a luz fluorescente zumbiu, iluminando o interior. Um medo instintivo tomou conta de mim e meu corpo inteiro começou a tremer. Meu nome é Susan Garcia. Sou uma funcionária de meio período de 54 anos. Perdi meu amado marido há 20 anos. Ele mencionou que se sentia um pouco mal e, de repente, faleceu. Foi tão repentino que ainda acho difícil acreditar. Ele não estava gravemente doente e sempre fez exames de saúde regulares, mas nos deixou, a mim e ao nosso filho John. Desde a morte do meu marido, éramos apenas John e eu. Naquela época, John ainda estava na escola primária, lutando mais do que qualquer um com a partida repentina de seu pai. Meu sogro visitavam com frequência para ajudar com John, tentando aliviar nossa dor. John sempre tentou esconder sua solidão por não ter um pai. Ele sempre me encorajou quando eu me tornava uma mãe em pânico. "Está tudo bem, estou aqui." Sua voz jovem ainda ecoa em meus ouvidos. Após a perda do meu marido, comecei a trabalhar meio período para criar John, tentando esquecer a tristeza com os afazeres diários. Ele nunca reclamou, mesmo estando frequentemente longe de casa devido ao trabalho. Ele continuou a me encorajar, e gradualmente superei minha dor, respondendo ao apoio de John. Durante os anos de ensino médio, John começou a trabalhar meio período para ajudar nas finanças. Ele se saiu bem academicamente, sendo muitas vezes elogiado por professores. Sou grata a todos os dias por como bem ele cresceu, apesar de perder seu pai. Após se formar no ensino médio, John decidiu começar a trabalhar imediatamente, apesar de ter notas boas o suficiente para qualquer universidade. "Estou cansado de estudar", ele disse, e começou a trabalhar em uma pequena fábrica local. Mas na verdade eu sei que o que ele queria era me ajudar mais com as despesas da casa. John rapidamente se acostumou ao trabalho e se tornou muito querido por todos. Cerca de 6 meses depois, John conseguiu uma namorada. Ele começou a sair quase todo fim de semana, e embora me sentisse um pouco solitária, fiquei aliviada que ele encontrasse alguém. John parecia feliz, e isso me deixava feliz. Quando John fez 27 anos, decidiu casar-se com sua noiva, Sarah, uma mulher 2 anos mais velha que ele. Quando eles ficaram noivos, Sarah veio junto com John para me encontrar. Ela era uma mulher impressionante, contrastando com o simples John. Sarah trabalhava em vendas em uma empresa de cosméticos. Ela era uma ótima conversadora, e nosso encontro terminou de forma agradável. Logo depois, eles se casaram e John se mudou para morar com Sarah. "Mãe, você tem certeza de que ficará bem sozinha?" John se preocupou comigo até o último minuto antes de se mudar. Sarah também parecia preocupada, mas eu não quis sobrecarregá-los e recusei educadamente a oferta de morar com eles. John ainda me visitava com frequência, notei que ele começou a perder peso. O novo emprego mais perto do local de trabalho de Sarah parecia difícil para ele, e o estresse afetava seu apetite. "Você perdeu peso e está cada vez mais magro. É bom trabalhar duro, desde que não arruine sua saúde." Eu dizia a John, mas ele respondia: estou bem, sem intenção de mudar de emprego." Presumi que o trabalho fosse o único fator estressante, mas levei um tempo para perceber que havia mais. "Sarah, já que ele não me ouve, você poderia falar com ele?" "Ele é tão teimoso", pedi a ela. 3 anos depois do casamento, John tinha 30 anos e sua saúde piorou visivelmente. Ele parecia estar à beira dos limites físicos.
Perguntei repetidamente por que ele não mudava de emprego, mas John recusava teimosamente. Talvez, por causa de seu casamento com Sarah, ele sentisse que não poderia pedir demissão, por um senso de responsabilidade. Incapaz de suportar ver John assim, entrei em contato com Sarah, pedindo que ela o persuadisse a considerar uma mudança de emprego. Sarah, visivelmente preocupada com a saúde de John, pediu desculpas, mas disse que a culpa não era dela. John sempre foi um trabalhador esforçado e tende a exagerar nas coisas. Acho que ele vai ouvir mais se vier de você, insisti, embora estivesse um pouco irritada com Sarah. Apesar dos meus pedidos, ela parecia não fazer nada além de desculpar-se. Vários dias depois de entrar em contato com Sarah, ainda não tinha ouvido nada dela. Decidi entrar em contato com ela novamente. Ei, Sarah, você falou com John sobre o que discutimos? Perguntei cautelosamente. Após uma breve pausa, uma resposta inacreditável veio, não. Não foram palavras que ouvi no telefone, foi o clique da língua do outro lado. Sinto muito, Susan, mas também estou ocupada com trabalho. Estou de olho na saúde de John. Talvez você esteja sendo um pouco superprotetora. Se ele diz que está bem, então deve estar, retrucou com irritação. Esse tom era diferente da Sarah que eu conhecia, mas era inegavelmente a voz dela. Ela estava fingindo até agora. Atordoada em silêncio, percebi Sarah ganhar um pouco de compostura. Desculpe, estou apenas preocupada e ficando frustrada também, disse, tentando amenizar as coisas, mas minha guarda não baixou. Pela primeira vez, senti perigo vindo de Sarah. John poderia estar em perigo com ela. Uma premonição terrível correu pela minha mente, mas com John não dizendo nada, eu não poderia interferir em seus assuntos. Ele deveria me visitar em alguns dias. Talvez eu devesse perguntar a ele mais diretamente. Esperei pela visita de John, tentando acalmar meu coração acelerado. Mas minha decisão foi um erro grave do qual me arrependerei pelo resto da minha vida. Aconteceu tão de repente. É a senhora Susan, mãe de John? Me perguntaram pelo telefone. O chamado da polícia apertou meu coração dolorosamente. Um sentimento terrível me perfurou, quase desmaiei. Não pode ser, pensei. Antes que o oficial pudesse declarar algo, minha mente correu com os piores cenários. Parte de mim negou desesperadamente, mas havia também um sentimento de resignação. Como esperado, eles me informaram da morte de John. Ele havia tirado a própria vida. Por favor, fique calma, continuaram dizendo, mas eu larguei o telefone. Fiquei tão chocada que esqueci de chorar. Estupefata, repeti o nome de John várias vezes, como se estivesse quebrada. Não sei quanto tempo passou até que o som da porta da frente sendo batida com força me trouxe de volta à realidade. Rastejei até a porta e abri. Vendo os rostos tristes dos oficiais, finalmente desmoronei e chorei. Uma policial feminina me abraçou enquanto eu chorava junto. Era real, John se foi. Foi assim que perdi meu amado filho. Dominada pela tristeza, passei pelo funeral, mas minhas lembranças disso são uma mancha. Esqueci minha raiva em relação a Sarah, focando apenas no que precisava ser feito. Havia tantas coisas que eu queria dizer, mas naquele momento não pude fazer nada. A polícia, vendo minha condição, decidiu adiar o inquérito por um tempo. Durante esse período, parecia que eles estavam questionando Sarah, mas duvidei que ela revelasse qualquer coisa. Minha intuição me dizia que Sarah era a razão por trás da queda de John. Por que não entrei em contato com Joe imediatamente? Por que não fui até ele? Arrependimentos inundaram meu coração, e fiquei um tempo sem conseguir falar com ninguém. Até que uma carta chegou para mim. Minhas mãos tremeram ao ver o remetente, John. A caligrafia era inconfundivelmente dele. Havia 13 dias que John tinha nos deixado. Em pânico, corri de volta para meu quarto e rasguei o envelope. As lágrimas fluíram naturalmente enquanto eu agarrava a carta de John. Ela deve ter sido escrita por ele antes de sua partida. Sem uma nota de despedida, a verdadeira causa estava envolta em escuridão, e eu estava com medo de ler o conteúdo. No entanto, essa carta poderia revelar o que aconteceu com John, a causa que o corroía por anos. Com mãos trêmulas, abri a carta, que estava cheia de palavras de gratidão em minha direção. Meu corpo tremia incontrolavelmente e os soluços me dominavam.
Por que não consegui salvar John? A mesma pergunta circulava na minha mente. Enquanto tentava devolver a carta ao envelope, notei outro pedaço de papel dentro. O que é isso? Desdobrei a carta e não consegui acreditar nas palavras escritas nela. Vingue-se da minha esposa por mim. Abaixo das palavras havia o endereço desconhecido. John, você está me dizendo para ir a este lugar. As lágrimas pararam, mas agora o suor frio brotou. Não consegui imaginar John falando de vingança. Ele deve ter sido levado ao limite. O que eu poderia encontrar neste endereço? Eu estava confinado em casa desde o funeral, mas agora saí imediatamente, esquecendo até de colocar maquiagem. Mas isso não importava. Eu queria honrar o último desejo do meu querido filho. Com determinação obstinada, corri para o endereço na carta de John. Isso me levou a um depósito de aluguel não muito longe de casa. Entre as fileiras de armazéns, encontrei o número mencionado na carta. Inserindo a pequena chave fina presa à carta na fechadura, abri a porta do armazém. A pequena sala, do tamanho de 100 pés quadrados, estava mal iluminada e um pouco mofada, apesar de ser durante o dia. Quando liguei o interruptor ao lado da porta, a luz fluorescente nua zumbiu, iluminando o interior. O que é isso? A sala gradualmente clareou, revelando uma mesa coberta de fotos espalhadas ao redor. Havia notas espalhadas pelo chão, junto com cadernos e garrafas plásticas vazias. A cena era bizarra, difícil de acreditar que eram usadas por John, que sempre foi organizado e arrumado, ao contrário dessa bagunça. Uma sensação de medo instintivamente tomou conta de mim, sacudindo todo o meu corpo. Eu estava prestes a ver algo que não deveria. Fechei meus olhos e respirei fundo. Quando finalmente olhei para as fotos na mesa, meus olhos fixaram nelas. Lá estava Sarah, não sozinha, mas de mãos dadas intimamente com um homem desconhecido. Olhando para as outras fotos, cada uma capturava aqueles dois juntos. Sem dúvida, eram a prova de trapaça. Como eu suspeitava pelas palavras da carta, Sarah era causa do estresse de John, que pode ter sido devido ao trabalho, mas sem dúvida foram as ações de Sarah que levaram ao limite. Sem dúvida, foram as ações de Sarah que levaram John a acabar com sua vida. Tentando acalmar meu corpo trêmulo, comecei a passar freneticamente pelas notas e cadernos. O caderno, com uma caligrafia fina, detalhava datas e horários do que Sarah disse e fez a John. Em 13 de fevereiro, às 14h30, ela o chamou de inútil. Em 23 de fevereiro, às 20h24, ela o atingiu com um objeto cortante. Os detalhes eram horríveis. Tão horríveis que nem consigo relatar. Cada linha era um grito do meu coração. Por que eu não percebi? Por que John não me contou? Ao lado dos escritos de John, havia relatos de um investigador particular. As fotos, provavelmente tiradas por ele, documentavam a infidelidade de Sarah. Dentro de um envelope na mesa, encontrei vários drives USB. Juntei tudo e coloquei as evidências na minha bolsa, fechando a porta do armazém. Não consegui ficar mais lá, o lugar parecia denso com o ressentimento de John. John, sinto muito, pensei. O ódio por Sarah, que transformou meu filho tão drasticamente, solidificou minha decisão de vingança. Por que John teve que sofrer assim? Por que ele não procurou ajuda? Por que ele simplesmente não se separou dela? Jurei encontrar as respostas e vingar as queixas de John. Em casa, revi as horríveis evidências de infidelidade que John deixou para trás. Entrava em pânico várias vezes, sentindo-me doente. A dor era insuportável, e os arrependimentos por não poder fazer nada continuavam a me inundar. Não conseguia parar de chorar. Mesmo sabendo que vingá-lo não traria John de volta, não conseguia deixar de pensar nisso. Forcei-me a pensar no que fazer com as evidências, pois a polícia logo viria fazer perguntas. Deveria entregá-las? Isso parecia muito brando. John tirou a própria vida atormentado por Sarah e seu amante. O que devo fazer para garantir que John descanse em paz? Naquele momento, a campainha tocou, sinalizando um visitante. Será que era a polícia? Olhando para a câmera do interfone, vi um rosto familiar. Olá, sou Michael, disse o jovem na câmera. Michael Smith era amigo de John desde o ensino médio. Abri a porta e convidei Michael para entrar. Levei-o até o quarto de John.
Michael tirou alguns doces de um saco de papel e olhou para a foto de John. Ele ficou em silêncio por um tempo e então se virou para mim. Michael ajustou os óculos com a mão esquerda e colocou a mão no bolso, tirando uma carta. Ele me entregou, era idêntica à que eu tinha recebido de John. Esta carta é de John. Fui informado que ela chegou até você também, disse Michael. Além de mim, John também enviou uma carta a Michael pedindo vingança contra Sarah. Como mãe, eu ainda poderia considerar isso, mas envolver outra pessoa como Michael nesse assunto era impensável. Então desabafei com Michael contando a ele meu desejo de vingança contra Sarah e seu amante. No entanto, Michael negou, dizendo, mesmo que falemos de vingança, não tenho intenção de infringir a lei. Tenho certeza de que John também não gostaria disso. Ouvir Michael dizer isso me fez perceber algo. O que eu estava pensando? Eu tinha sido levada pela ideia de vingança por causa do choque de perder John. Embora eu não tivesse um plano claro, temia o que poderia ter feito se estivesse sozinha. Talvez John também tenha pensado nisso, e por isso deixou uma carta para Michael também. No funeral, eu entreguei meu cartão de visita a você, mas deixe-me fazer isso novamente, disse Michael, tirando o estojo de cartão de visita do bolso. Ele me deu o cartão com seu nome e detalhes de trabalho. Eu não pude falar com você em detalhes naquele momento e apenas lhe entreguei meu cartão de visita. Pensando bem, eu realmente o recebi no funeral, eu disse. Michael costumava vir para nossa casa várias vezes desde o ensino médio e até compareceu ao casamento de John. Fiquei chocada demais para verificar, mas lembrei-me que ele definitivamente disse, por favor, entre em contato comigo se tiver algum problema. O cartão de visita dizia, Michael Smith, advogado. Eu me lembrei que Michael tinha perseguido uma carreira em direito depois de se formar no ensino médio. Ele visitou nossa casa até depois disso, mas tudo o que eu sabia era que ele estava trabalhando em Nova York. Nunca imaginei que Michael